Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre derivadas parciais. Mas para poder falar sobre derivadas parciais, nós vamos ter que comentar um pouco sobre funções de mais de uma variável. No cálculo 1, vocês aprenderam bastante sobre funções de uma variável. Agora vamos falar funções com mais de uma variável, duas ou três variáveis. Então imagine a seguinte situação. Eu tenho uma função cujo domínio é um conjunto A, que é um plano do R2 e ele transforma no valor de R. Um exemplo, como ele tem no R2, ele é representado por pontos de coordenadas x e y. Então essa função transforma um ponto do plano num valor de um número real. Como é que isso acontece? Imagine aqui que eu tenho um plano do plano cartesiano. Aí você seleciona um pontinho desses infinitos pontos que ele possui. E aí você converge para um valor numérico através da função. Quando nós temos uma função que o subconjunto é do R3, aí nós já temos agora a nossa terna, né? O x, o y e o z. Então imagine que eu pego um ponto desse sólido, esse pontinho aqui. Quando eu faço as projeções nos eixos cartesianos, você vai ter uma projeção no valor do x, uma projeção no valor do y e uma projeção no valor do z. O valor da função transforma esse ponto num valor numérico que é um valor real. Então, para você ter ideia de como isso acontece, imagine que eu tenho uma função de R2 em R. Ou seja, a minha função tem duas variáveis, x e y. E essa função é dada por x mais y sobre x menos y. Eu quero saber quem é o domínio dessa função. Pessoal, o domínio dessa função, vamos ter que lembrar um pouquinho. O que é o domínio? Quando nós temos uma função de R em R, domínio são os valores de x para os quais a função existe. Como agora eu tenho uma função de R2 em R, são os valores de x e y para que a função exista. Então você vai observar aqui o seguinte, ó, nessa função existe uma condição de existência para ela. Por ser uma fração, o denominador não pode ser zero. Então você observa aqui, ó, que o denominador dessa fração, o x menos y, ele tem que ser diferente de zero. Então, x menos y é diferente de zero, quer dizer que o x tem que ser diferente do y. Ou seja, o domínio da minha função é o conjunto dos pares ordenados x, y, que pertence ao R2, o R cartesiano R, tal que x seja diferente de y. Agora eu quero saber o valor da função quando o x é 2 e o y é 3. Ó. Observa a posição aqui das variáveis x e y. Então, nesse caso aqui, a gente está dizendo que o valor de x é 2 e o valor de y é igual a 3. Muito bem, então quem é f de 2 e 3? Isso aqui vai ser 2 somado com 3 dividido por 2 menos 3. Então, o valor vai ser menos 5, né? O valor da função. Então, trabalhar com funções com mais de uma variável vai ser dessa forma, é a gente trabalhar com valores para x e valores para y. Bem, pessoal, um segundo exemplo agora seria da função homogênea, né? O que é uma função homogênea? Nós dizemos que uma função é homogênea de grau alfa quando f de tx, ty é t elevado a alfa do f de xy. Então ele tem que obedecer aqui essa condição, desde que o t seja qualquer valor real positivo e os pontos de coordenadas x e y pertencem ao domínio dessa função e tx, ty também pertencem ao domínio. Então esses elementos, todos eles têm que pertencer ao domínio. Para vocês terem ideia aqui, imagine que eu tenho uma função do R2 no R. Então f de xy é a raiz quadrada de x elevado a 4 mais y elevado a 4. Será que essa função é uma função homogênea? Porque ela pode ser homogênea e ela pode não ser homogênea. Se ela for homogênea, qual é o grau de homogeneidade dessa função? Então a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Ó. Primeiro, para ser homogênea, eu vou ter que calcular quem é o f de tx, ty. Como eu sei que minha função f de xy é a raiz quadrada de x elevado a 4 mais y elevado a 4, então isso aqui vai ser a raiz quadrada de tx elevado a 4 mais ty elevado a 4.
Aí a gente sabe que isso aqui, aplicando as propriedades de potência, vai ser t elevado a 4 vezes x elevado a 4, mais t elevado a 4 vezes y elevado a 4. Aqui eu posso botar o t elevado a 4 em evidência. Se a gente fizer isso, ó, botando o t elevado a 4 em evidência, sobra x elevado a 4 mais y elevado a 4. Usando as propriedades de radiciação, a raiz quadrada de t elevado a 4 é t elevado a 2. Aí que multiplica a raiz quadrada de x elevado a 4 mais y elevado a 4. Aí isso aqui vai ser t elevado ao quadrado, que multiplica quem é a raiz quadrada de x elevado a 4 mais y elevado a 4. É exatamente a minha função f de xy. Então isso aqui vai ser t elevado a 2, que multiplica a função f de xy. Pronto, você observa que ele obedeceu à condição de uma função homogênea. Então é uma função homogênea. Mas qual é o grau dessa nossa função homogênea? A gente observa que o t está sendo elevado a 2. Então isso quer dizer que essa minha função f de xy é uma função homogênea de grau 2. Função homogênea de grau 2. Vamos falar agora o seguinte, pessoal. Toda função de mais de uma variável também pode ser representada por gráficos. Esses gráficos vocês vão observar que sempre vai ser em formato de sólido, porque não vai ser mais no plano XY, mas vai ser na terna XYZ. Então quando você tem um sólido, você pega esse sólido e tem a visão frontal dele. O que é a visão frontal? Você pega o objeto e vai partindo ele em vários pedacinhos. Então qual é a visão que você tem de cada pedacinho que você cortou esse objeto? Isso a gente chama de curva de nível. Então observa aqui, ó. Eu tenho uma função f de R2 em R e a minha função é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu sei, pessoal, que x ao quadrado mais y ao quadrado, essa função, o menor valor que ela vai ter é zero. Porque a soma de duas potências de expoente par nunca vai ser negativo. Então o menor valor é zero. Então quando isso aqui for igual a 1, você vai ter uma circunferência de raio 1. Quando for igual a 2, você tem uma circunferência de raio 2. E aí quando você pega os infinitos valores que você pode igualar, você vai formar o sólido. Então o que seria uma curva de nível? Imagine que eu vou fazer agora, passar um plano paralelo ao plano XY. Ó. A gente vai passar um plano paralelo a XY. Quando você passa esse plano paralelo a XY, você vai cortar esse sólido. Quando você corta esse sólido, qual é a visão frontal que você vai ter do corte que você fez? Essa é a pergunta. Então isso daqui, ó, é a nossa curva de nível. Ela tem que obedecer essa condiçãozinha aqui. Então vamos supor o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui vai ser igual a k. Esse k é qualquer número aqui do eixo z. Mas a gente já sabe que o k é positivo. Por que é positivo? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado nunca vai ser negativo. Então se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a k, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso dizer que isso aqui é a raiz quadrada de k ao quadrado. Aí eu transformei agora numa equação da circunferência de centro em coordenadas 0 e 0 igual ao raio, que é a raiz de k. Então isso quer dizer, ó, se o k for igual a 0, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0. Você vai ter nada mais do que aquele pontinho aqui, ó, que é 0, né? Se o k for igual a 1, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então você vai ter uma circunferência de raio 1. Se o k for igual a 4, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 2. Então você vai ter uma circunferência de raio 2. Se o k for igual a 3, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado, uma circunferência de raio 3. Então, as curvas de níveis sempre vão ser circunferências de raio raiz de k. Um próximo exemplo, pessoal, seria esse aqui, ó. Vamos determinar as curvas de níveis dessa função. f de xy igual a 2x menos y. Então, para vocês terem uma ideia, o que é que vai acontecer aqui? Quem seria
as curva de nível dessa nossa função. Bem, 2x menos y, depois que você quer igual a k. Agora você observa que k tanto pode ser positivo como negativo, né? Então, eu teria que y vai ser igual a 2x menos k. E 2x menos k, isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Isso quer dizer que a curva de nível dessa função vão ser retas. Então, para vocês terem uma ideia, ó, eu tenho aqui o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Se o k é igual a zero, nós vamos ter que y é igual a 2x. Então, nós teríamos uma reta, uma equação de uma reta linear, né? Aqui quando k é igual a zero. Se o k for igual a 1, o y vai ser igual a 2x menos 1. 2x menos 1 quer dizer que é uma reta que corta o eixo y no menos 1 e a raiz é o meio. Então aqui o k é igual a 1. Aqui seria o meio e aqui seria menos 1. Se o k for menos 1, aí vai ficar 2x mais 1. Então ele cortaria o eixo x no menos 1 meio e o eixo y no 1. Aqui o k é igual a menos 1. Então, para qualquer valor de k que eu for colocando aqui, você vai criando a curva de nível que vão ser retas. Ó. Então, vão ser várias retas. Então, a visão que você vai ter do corte seriam retas. O que mais que nós vamos ter agora? Derivadas parciais, que é o objetivo aqui. Falar sobre derivadas parciais, pessoal, quer dizer que a função ela possui mais de uma variável. Porque quando a gente fala em derivadas parcial, você vai observar que você vai ter uma variável e outras variáveis vocês vão considerar elas como se fossem constantes. Por exemplo, eu tenho essa minha função 2x menos y. Se eu quero derivar essa função aqui em relação a x, você vai considerar o y constante. Se você quer derivar essa função em relação a y, então o x é constante. O que é que isso quer dizer? Que toda vez que eu falar para vocês derivadas parciais, nós estamos trabalhando com funções de mais de uma variável. Eu vou dar como exemplo aqui uma função de R2 em R. Então temos duas variáveis, x e y, né? Mas pode ser que você tenha funções de R3 em R, de R4 em R. Vai ser a mesma definição. Se nós temos uma função f de R2 em R, eu vou definir as duas derivadas parciais. A derivada parcial de f no ponto x igual a x0, você vai representar aqui por esse símbolo. Ó. Esse símbolo não é uma letra grega. Na verdade, isso aqui é uma letra, é o D, escrito de uma maneira por Lagrange, um D francês, né? Chama-se de Ronde. Então, de Ronde f, de Ronde x. Fica estranho dizer, né? Então, a gente considera apenas derivada parcial de f em relação a x. O que é ele? É o limite do f de x0 mais hy0 menos o f de x0 índice y0 sobre h quando h tende a zero. É a definição de uma função derivada normal, como vocês viram no cálculo 1. Se você quer fazer a derivada parcial de f em relação a y, ó, de Ronde f, de Ronde y, vai ser o limite quando o h tende a zero, do f de x índice 0 e o y índice 0 mais h, menos o f de x índice 0 e y índice 0 sobre h. É a definição de derivadas, agora você considerando o y como uma variável. Um outro exemplo, pessoal, agora seria o seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma função f de xy igual a 4xy mais 2x. Eu quero saber quem é a derivada parcial de f em relação a x. Então, por definição, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos considerar x a variável e o y é como se fosse uma constante. Então, veja só. Se o y é uma constante, vamos derivar f em relação a x. Você vai derivar só o x, ó. A derivada de x eu sei que é 1. Então, quem é a derivada de 4xy? Aqui no caso seria 4y. Mais, quem é a derivada de 2x? No caso seria 2. Agora eu quero calcular a derivada de f em relação a y. Se eu vou derivar em relação a y, isso quer dizer que agora o meu x é a constante. Se o meu x é a constante, então quem é a derivada de 4xy? É 4x. Se o meu x é a constante, então quem é a derivada de uma constante? É 0. Então a derivada de f em relação a y é apenas 4x.
Agora, eu quero saber quem é a derivada de f em relação a x no ponto de coordenadas 3 e 1. Ou seja, você vai pegar essa funçãozinha bem aqui e vai substituir o x por 3 e o y por 1. Se a gente fizer isso, como é que vai ficar o nosso cálculo? Como só é 4y mais 2 e o y é 1, então isso aqui vai ser 4 multiplicado por 1 somado com 2. Ou seja, o valor vai ser 6. Agora, seja f de x, y, z. Vamos pegar uma função do R3. E ele está dizendo que o f de x, y, z é x, y, z vezes a constante dioide elevada a x vezes y vezes z. Eu quero saber quem é a derivada de f em relação a x, pessoal. Se eu vou derivar em relação a x, então nós vamos considerar o y e o z como se fossem constantes. Se isso aqui vão ser constantes, então eu vou ter a derivada do produto. O x multiplicado por yz vezes e elevado a x, yz. Como é a derivada do produto? Ó, deriva primeiro em relação a x. Ó. A derivada, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui da primeira função e vou chamar isso aqui da segunda função, para ficar mais fácil a gente entender a derivação. Então eu vou dividir isso aqui em duas partes. Ó. Isso aqui seria uma função e esse outro aqui seria a segunda função. Então, se eu derivar x, y, z em relação a x, fica y, né? Derivada do produto. Eu vou derivar x, y, z e multiplicar por e elevado a x, y, z mais x, y, z vezes a derivada de e elevado a x, y, z. Ok. Quem é a derivada de x, y, z, sendo que o y e z são constantes? É y multiplicado por z, vezes e elevado a x, y, z, mais x, y, z, vezes quem é a derivada de e elevado a x, y, z, cuja variável é x? É e elevado a x, y, z, vezes a derivada de x, y, z, que no caso é y, z. Ou seja, a nossa derivada, eu vou colocar aqui o y vezes o z em evidência, ó, colocando y vezes em evidência, aí fica e elevado a x, y, z, mais x, y, z, vezes o e elevado a x, y, z. Dá até para botar o e elevado a x, y, z em evidência também, né? Agora vamos derivar aqui a função em relação a y, ó, em relação a y. Então o y agora passa a ser a nossa variável e o x e o z passam a ser as nossas constantes. Então primeiro eu vou derivar o produto, derivar x, y, z, sendo y a variável, vezes e elevado a x, y, z, mais x, y, z, vezes a derivada de e elevado a x, y, z, onde a variável vai ser y. Então aqui no caso, como o variável é y, fica x multiplicado por z, vezes e elevado a x, y, z. E aqui vai ficar x vezes y vezes z, vezes a derivada. A derivada em relação a y. Então é e elevado a x, y, z, vezes a derivada de x, y, z, que no caso vai ser x vezes z. Aí colocando o x vezes z elevado a x, y, z em evidência, sobra 1 mais x vezes y vezes z. Agora, quem seria a derivada da função f em relação a z? Agora quer dizer que a minha variável é z. Então a gente vai derivar o x, y, z em relação a z, multiplicado por e elevado a x, y, z, mais x, y, z, vezes a derivada de e elevado a x, y, z, aonde a variável é z. Aqui, pessoal, nós teríamos x, y, porque a variável é z, que multiplica e elevado a x vezes y vezes z, mais x vezes y vezes z, vezes e elevado a x vezes y vezes z, vezes a derivada. Como a variável é z, fica xy. Eu posso colocar o x vezes y elevado a x, y, z em evidência. Sobra 1 mais x vezes y vezes z. Aqui, se eu botasse de novo e elevado a x, y, z em evidência, ficaria algo do tipo também, né? Então, nós conseguimos calcular as três derivadas dessa função. Ok, pessoal, vamos agora ao nosso último exemplo da aula de hoje.
Imagine que eu tenho uma função z que é o seno de x sobre y. Eu quero saber quem é a derivada parcial de z em relação a x no ponto de coordenadas π e 2. Quem é a derivada parcial de z em relação a y no ponto de coordenadas π e 4. Então, primeiramente, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos derivar essa função, a derivada de z em relação a x, e descobrir aqui quem é essa função, né? Se eu for derivar ela em relação a x, ó, é a derivada da função composta. Estou usando aqui a regra da cadeia. Quem é a derivada do seno? É o cosseno de x sobre y multiplicado pela derivada de x sobre y. Como eu estou derivando em relação a x, a derivada de x sobre y em relação a x fica 1 sobre y, porque o y é uma constante. Essa é a minha função. Eu quero saber quanto é que quando x vale π e quando y vale 2. Ó. Então, a derivada parcial de z em relação a x, no ponto em que x é π e o y é 2, vai ficar o cosseno de π sobre 2, o cosseno de π sobre 2, multiplicado por 1 sobre 2. Como o cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90, a gente sabe que o cosseno de 90 é 0, né? Aí 0 multiplicado por 1 meio, então nós vamos ter que a derivada parcial de z em relação a x no ponto de coordenadas π e 2 é 0. Agora, quem é a derivada parcial de z em relação a y no ponto de coordenadas π e 4? Então, primeiro, vamos calcular aqui quem é a derivada parcial de z em relação a y. Agora, o x é a constante. Como é que vai ficar aqui, ó? Se x é igual a constante, a derivada do seno, eu sei que é o cosseno de x sobre y, vezes, agora nós vamos ter aqui a derivada de x sobre y, e esse y de 1 sobre y, a gente sabe que é 1 vezes y elevado a menos 2, né? Então isso aqui vai ser x sobre y elevado ao quadrado. Agora, eu preciso calcular quem é a derivada de z em relação a y no ponto em que o x é π e o y é 4. Então vai ficar o cosseno de π sobre 4 multiplicado por π sobre 4 elevado ao quadrado. O que é que nós temos aqui, pessoal? Aqui no caso, aqui ficaria negativo, né? Negativo, aqui fica negativo. O cosseno de π sobre 4 é o cosseno de 45. A gente sabe que esse valor é raiz quadrada de 2 sobre 2. Quando você pega a raiz de 2 sobre 2 e multiplica por π sobre 16, você encontra que a derivada parcial de z em relação a y no ponto de coordenadas π e 4, isso aqui vai ser raiz de 2 vezes π, aí eu vou ter 2 multiplicado por 4 ao quadrado, que é 16. Então, multiplicado por 32. Esse e outros exemplos, tem vários outros exemplos na apostila que foi postado para vocês. Na próxima semana a gente vai fazer algumas aplicações das funções derivadas parciais. Exemplos para determinar quem é a equação de um plano tangente a um determinado ponto do nosso sólido, a reta normal, a reta perpendicular a esse plano tangente, e outras questões vão ser feitas com vocês na próxima aula, pessoal. Então, estudem bem a apostila, esse vídeo aula, e até a próxima semana.